Olá, seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Discipuladora, esse ambiente onde a gente pode interagir, participar, estudar juntos a Palavra de Deus. Eu quero já te convidar a compartilhar o link dessa aula que nós vamos ter com os seus sementes, com os seus familiares, com os seus amigos. Nós vamos tratar de um assunto importante e que com certeza vai abençoar a sua vida. Nós encerramos, nos domingos anterior, uma série também muito importante que foi a série Fundamentos da Família, e você acompanhou ali, foi abençoado com certeza através daquelas ministrações, daqueles bate-papos edificantes para a nossa vida e para a vida das famílias da nossa igreja. Eu quero te convidar especialmente para a aula de domingo passado. Se você não assistiu, dá uma olhadinha no nosso canal, é o nosso último vídeo. Ali foi feita uma apresentação da Escola de Paz. Então, olha lá, conheça a Escola de Paz aqui da IBB. Você pode se envolver com ela, envolver pessoas que estão ao seu redor. Será precioso para vocês. Hoje nós temos um assunto também muito importante. O pastor Wesley Moraes vai trabalhar com a gente a perfeita comunicação de Jesus. Você tem dificuldades, talvez, para comunicar o Evangelho, para expressar, saber exatamente o que falar em determinados momentos? Pois assista essa aula, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai abençoar a tua vida, te dar insights, te iluminar, para que você seja um instrumento poderoso de Deus para abençoar mais vidas ao seu redor. Boa aula! Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria estarmos juntos aprendendo a palavra de Deus e meditando sobre os preceitos deixados por Jesus na sua palavra. E esse é um momento muito especial. Nós temos como tema de hoje a perfeita comunicação de Jesus. Pensar sobre a comunicação de Jesus é muito relevante porque sempre eu e você nos perguntamos: por que esta ou aquela pessoa que nós estamos falando de Cristo, estamos falando do amor de Deus, não está receptível à minha palavra? Por que a minha palavra não tem surtido o efeito que eu espero? Por que então, depois de anos de pregar o Evangelho para alguém, a palavra de Deus, que é poderosa, não está fazendo o efeito esperado? Talvez a resposta de tais indagações diga sobre um método de comunicação. E é sobre esse método que nós vamos conversar aqui hoje, sobre a perfeita comunicação de Jesus. Em seu livro, Gerhard Scheibel, um dos escritores que se dedicou sobre a comunicação de Jesus, usou como princípio base de que Jesus, sendo perfeito e sem pecado, não iria pecar na sua comunicação, não iria errar na sua comunicação. Por isso, lá na comunicação de Jesus, em suas estratégias, métodos, dinâmicas, nós encontramos exatamente o caminho para uma comunicação do Evangelho com perfeição. Seguindo esse método, nós certamente vamos alcançar o coração daqueles que estão aflitos, o coração daqueles que precisam de uma palavra amiga. E o objetivo desse encontro de hoje, dessa aula, é nós refletirmos sobre a comunicação do Evangelho, a comunicação perfeita, o método perfeito deixado por Jesus. Desse modo, então, aprendendo com o Mestre, nós vamos buscar o caminho dessa comunicação, tá? A gente percebe que Jesus utiliza, então, metodologias, ele utiliza uma dinâmica, ele utiliza, então, estratégias que estão vinculadas às dimensões socioculturais. Essas dimensões socioculturais estão presentes em vários momentos, em várias histórias, em várias caminhadas. Desde então a história do cristianismo sendo objeto de estudo de vários teólogos, de vários pesquisadores, a gente vai observar que todo mundo está atrás desse segredo da comunicação de Jesus, né? Nesse sentido, Jesus era perfeito em tudo que fazia e na sua perfeição, tá? Ele estava sempre buscando pessoas de aldeia em aldeia, buscando corações aflitos. Através da sua palavra, ele buscava relacionar as condições socio-históricas, culturais e econômicas, e ele comunicava o amor de Deus por meio de parábolas, comparações, problematizações da própria cultura, dessa cultura local, né? E, claro,
ele sempre estabelecia princípios bíblicos pelo cotidiano. Nós vamos pensar sobre isso, sobre como Jesus, ao encontrar com pessoas, a sua comunicação era efetiva e a cada encontro ele saía com uma resposta. Ou seja, ele saía com alguém que tomava a decisão de segui-lo, ele saía de perto dessa pessoa com o resultado de uma cura, de um milagre ou até mesmo de uma profunda transformação de vida. Ok? É interessante a gente perceber que Jesus entregava presentes, palavras, mensagens, mas cada presente desse, além do conteúdo ser bom, a embalagem também era boa, ou seja, o modo como ele comunicava era perfeito. Tinha uma estrutura perfeita, desde as pessoas mais simples até as pessoas mais ricas, né? Bem, você já parou para pensar que tinha muita gente atrás de Jesus para ouvi-lo e para ser ouvido? É exatamente isso que a gente aqui nessa aula vai buscar encontrar. Ou seja, quais são as condições sociais, culturais, linguísticas, culturais, ou seja, as condições em diferentes aspectos antropológicas, psicológicas, quais são as condições para que a sua palavra como pregador, como comunicador do Evangelho, pode e deve fazer efeito. Então, entendendo um pouco sobre Jesus, a gente parte de um primeiro princípio. O princípio dos óculos de Jesus, das lentes de Jesus. Vamos entender esse método, essa comunicação através do olhar de Jesus. Você que usa óculos, assim como eu, ou usa uma lente de contato, sabe que a sua visão natural ela é modificada toda vez que você utiliza os seus óculos, não é? E aí a gente começa a entender que enxergar do modo como Jesus enxergava as pessoas é um primeiro princípio para uma boa comunicação do Evangelho efetiva, tá? Jesus, então, ele olha para além das aparências. Ele não se impressionou com os poderes humanos ou com a fraqueza humana. Ele olha a humanidade daquele indivíduo para além de seus títulos. Então, esse é um princípio importante de uma comunicação efetiva. Ou seja, não podemos nos impressionar com aquilo que vemos. Ou seja, uma pessoa com um coração duro, com uma palavra ríspida, uma pessoa mal educada, uma pessoa que não tem um trato fino, ou que não recebe a palavra do Evangelho de pronto, essas impressões não podem causar pane, não podem ser o obstáculo primeiro para que você leve a palavra a ela. No Novo Testamento, a gente vai ver que esse princípio de não se pressionar de cara, ou seja, de olhar para além das aparências, foi muito bem compreendido pelo apóstolo Paulo lá em Coríntios, capítulo 13, verso 9. Esse princípio é aplicado em vários momentos da teologia paulina, por exemplo, quando ele diz, porque o que em parte conhecemos, e depois ele continua sua abordagem. Ou seja, Paulo sempre agia e concluía suas teses teológicas entendendo que ele era homem, ele era falível e o seu olhar poderia ser um olhar míope, ou seja, ele poderia não entender exatamente com a clareza necessária como a palavra deveria ser publicada, comunicada. Então, Paulo olha sempre para Jesus e percebe o método de Jesus como um método por excelência. Paulo estava se referindo sobre uma comunicação efetiva para uma conversão efetiva, para uma fé efetiva. E ele estava buscando chegar à estatura do varão perfeito, que é Cristo, para agir no método de Cristo sempre, tá? Bem, voltando a Jesus. Jesus, ele sempre expunha a palavra carregada de amor, amor efetivo, amor que causava mudanças concretas, né? Era um amor em movimento. Então, o próximo princípio, o segundo princípio que nós entendemos aqui é o amor em movimento. Gente, como isso se dá? Jesus não esperava que alguém fosse à sua igreja, que alguém fosse até ele, que alguém estivesse pronto e com o coração altamente aberto. Não, Jesus ele ia ao encontro, ele ia à aldeia, ele ia aos becos e valados. Então, há no método de comunicação,
a compreensão sociocultural, linguística, antropológica, psicológica, a cultura, bem de perto olhada nos processos de socialização dos indivíduos. Mas também há um profundo interesse de Jesus em levar o amor e um amor transformador para perto. Então, Jesus se esforçava para chegar perto dos que sofriam. E é isso mesmo. Talvez você já tenha falado do Evangelho para alguém, mas você não tenha se esforçado na medida exata, no peso exato. Você não tenha realmente produzido um esforço pessoal para que aquela mensagem fosse carregada de um amor profundo a partir da sua experiência de vida e a partir do seu testemunho. Ou seja, Jesus, ele estava levando a palavra e ele se movimentava para que essa palavra chegasse. Outro aspecto interessante é que Jesus tinha tanta segurança no modo como ele comunicava o amor de Deus, o seu amor, o amor messiânico, que ele não estava muito preocupado se as pessoas iam recebê-lo, ou admirá-lo, ou ir atrás dele, peregrinando, mas ele estava preocupado em revelar esse amor em verdade. Então há um próximo princípio, um terceiro princípio. O amor, quando ele é comunicado com verdade, com sinceridade, o outro que está te ouvindo vai chegar à seguinte conclusão: sim, ele foi duro, mas ele usou de exortação, ele me trouxe para perto, ele falou a verdade em amor. Esse é um outro aspecto da palavra e da mensagem e do método de Jesus. Há um quarto aspecto interessante, é de que Jesus comunicava a sua mensagem por meio de ações concretas. Ou seja, milagres aconteciam. A gente sabe, né? O surdo enxergava, o cego... o surdo enxergava não, o surdo ouvia, né? O surdo ouvia, o cego enxergava. A mulher do fluxo de sangue teve lá a cura imediata. Ou seja, o resultado era um bate-bola. Era um pedido aqui, uma ação lá, né? Ou seja, ações concretas determinavam uma comunicação efetiva. Não adianta você falar do amor de Jesus para alguém que está passando fome e você não levar o alimento, né? De barriga vazia, disse Jesus, ninguém aprende nada. Esse é um princípio importante. Então, Jesus revelava no seu método de comunicação, ou seja, revelava o amor carregado de ações. Então, uma outra questão que a gente vai ver é que Jesus, ele não estava fora do cotidiano, tá? O quinto ponto desse nosso encontro é a comunicação que encontra o cotidiano. Ele estava perto dos gentios, dos coletores de impostos, dos mais pobres, ele estava perto daqueles que comiam e bebiam, né? De maneira desordenada. Ele estava em diferentes setores da sociedade. Ele transitava, não com palavras abstratas, mas com ações concretas, milagres concretos, com uma atitude de doação concreta. Isso nos faz entender de que o Evangelho não pode ser algo racional, puramente abstrato, puramente teológico ou conceitual. Se a teoria não se relaciona com a prática e a modifica, ou se a prática não vem carregada da teoria do amor de Deus, pouco efetivo nós seremos. Então, nas bases da comunicação de Jesus, a gente está vendo até aqui que ele considerava os preceitos da cultura, o amor era carregado em ações concretas, ele estava preocupado com os indivíduos indo até eles, né? Ele não esperava o contrário, e ele agia de maneira concreta, transformando vidas e comunicando esse amor de maneira completa. Então, como ele fazia isso? Nas suas comunicações, no método de comunicação de Cristo, ele falava de coisas do cotidiano, como a gente disse, né? Lírios do campo, falava de grão de mostarda, falava de ovelha perdida, lembra disso? Do semeador, coisas comuns para qualquer homem daquela época. Do fazendeiro que construiu celeiros, ele estava falando de pessoas que viviam à margem da sociedade, dos leprosos, ou seja, Jesus estava falando de coisas reais. É o mesmo que dizer que você vai evangelizar usando o método de Jesus, falando do IPTU, falando da rua que não foi calçada, falando talvez da promoção no emprego, falando
até mesmo da série do Netflix, você pode pregar o Evangelho. Você pode falar usando do método de Jesus, utilizando esse método, você pode falar de coisas reais, da receita do bolo, né? Da política. Ou seja, você pode falar de política sem ser partidário, mas de princípios democráticos, de liberdade de direitos. Você pode falar de muita coisa cotidiana, como Jesus falou, usando o método de Cristo e sendo efetivo através do convívio social. Em última análise, a gente vai perceber que as dimensões socioculturais e cotidianas eram preocupações de Jesus. Ele estava ali lidando com pessoas que precisavam comer, por isso ele diz, joga a rede do outro lado, né? Ele estava preocupado e insistia nas realidades vividas pelas pessoas, porque ele queria alcançar o coração a partir dessa realidade, né? E aí a gente vai ver que ele utiliza o método, mas multiplica e não divide esse método. Multiplica como? Uma igreja multiplicadora é aquela que pensa no método de Jesus e prepara pessoas para utilizarem esse método. Ou seja, ele estava usando o método e preparando pessoas pelo exemplo. Ele fazia e era visto quando fazia. Ele delegava e observava pela delegação se os seus discípulos estavam utilizando o método do amor do modo como ele gostaria que assim o fizessem. E quando ele voltou à sua casa celestial, ele deixou discípulos preparados para que reproduzissem suas experiências cotidianas de maneira inovadora. Pense comigo. O céu nunca é o mesmo, as nuvens sempre se modificam, a natureza está em pleno movimento e modificação, de modo que tudo que existe no mundo e no cotidiano nunca será o mesmo de ontem, né? Os filósofos já diziam que a água que passa por um rio nunca volta para ele mesmo, da mesma forma, da mesma maneira. Então, é no princípio da inovação comunicadora que Jesus estabelecia seu método. Ele estava sempre estabelecendo uma comunicação que não tinha uma regra fixa, que não era um método de evangelização fixo. Ou seja, era preciso um olhar atento, uma sensibilidade muito apurada para que essa comunicação fosse efetiva. Sabe, talvez alguém esteja do seu lado, sofrendo, chorando, e você não é sensível à voz daquele que sofre. Talvez haja alguém, alguma família gritando, e você está com os ouvidos tapados, porque não está utilizando o método sensível de Jesus. Talvez você esteja esperando alguém que classicamente diga, eu vou na sua igreja com você, me dá o link para eu assistir o culto, né? Mas não é essa a expectativa que você tem que ter. Você deve estar sensível, indo em movimento até encontrar o coração ferido e, como Jesus, indo aos que sofrem e comunicando de maneira criativa o Evangelho. Lá em Mateus 17, a gente vai ver um aspecto muito relevante, que um homem leva o próprio filho que estava sofrendo de problemas espirituais até Jesus, mas antes de levar até Jesus, ele levou para os discípulos e os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. E aí ele chega a Jesus e diz, olha, eu levei para os discípulos meu filho, mas não houve uma solução. E aí Jesus não apenas comunica o amor, resolve o problema e ponto. Não, ele ensina aos discípulos qual era o caminho para a resolução de casos semelhantes àqueles. Ou seja, quando os discípulos não souberam o que fazer, Jesus deu a solução e resolveu o problema. Pode ser que você esteja tentando evangelizar alguém e o seu método não está dando certo. Durante anos você ora por um esposo, durante anos você ora por um filho, durante anos você tenta trazer alguém da sua família até Cristo, mas o seu jeito não está dando certo, como os discípulos naquele momento. E você precisa estar sensível para que o próprio Cristo comunique dentro do seu coração métodos, estratégias, para que a autoridade que vem do céu, como a autoridade que foi dada aos discípulos, também se estabeleça na sua vida. Ou seja, não basta apenas um método se não há autoridade. E é esse o próximo ponto do método eficaz de Jesus. Ou seja,
Ele comunicava com eficiência dentro de contextos socioculturais, antropológicos, psicológicos, emocionais, econômicos. Ele também estava levando a palavra em amor, mas se não houvesse a autoridade, nada aconteceria. Então ele deu essa autoridade aos discípulos para fazer milagres, prodígios, até mais do que ele mesmo fez durante o seu ministério. Então, se lhe falta autoridade, primeiro, você precisa entender como Jesus agiria, como ele fez, de que modo essa comunicação foi efetiva à sua época, e pedir a Cristo essa autoridade espiritual para comunicar. Então, de fato, o cego, agora sim, o cego viu, o surdo, ele ouviu, o paralítico saiu pulando, gente, porque havia autoridade na comunicação. O fluxo de sangue parou, as boas novas foram revolucionárias. E você será revolucionário quando você olhar para Cristo como aquele que, em sua perfeição, comunicou o Evangelho de maneira perfeita. Há um último aspecto interessante a gente observar, é a ação especial do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, deixado por Cristo na ascensão, se encarregou de nos direcionar na palavra, no Evangelho, é só olharmos João, capítulo 17, em como a verdade seria comunicada. Então, a verdade, sendo a palavra de Deus, ela tem em si mesma estratégias comunicativas. Ou seja, você, pela palavra, pode alcançar os sentimentos mais profundos, os traumas mais antigos. Por uma palavra e autoridade, você pode transformar a morte em vida, a tristeza em esperança, porque quando você olha para Jesus, o mesmo Deus de ontem é o de hoje e será eternamente, e é Ele, o Cristo, capaz de transformar uma mera comunicação formal em uma transformação real de vida e de história. Lembre-se, Jesus é o Logos de Deus, a palavra viva. Logos significa algo completo sobre alguma coisa. Por exemplo, se eu tenho desse óculos o Logos, eu saberei quem produziu, em que momento, em que fábrica, saberei o sentimento de quem o produziu, saberei tudo sobre esse óculos. O Logos significa o completo conhecimento sobre algo. Então Jesus é o Logos, ele é a imagem perfeita e completa, ele é o próprio Deus em sua natureza, essência e todos os atributos divinos. Se Cristo é chamado de palavra, ele é a comunicação do amor de Deus que é profundamente efetiva para alcançar qualquer coração. Então não há desculpas em dizer que a palavra de Deus não será efetiva porque o indivíduo não quis. E aí a gente tem o Espírito Santo para convencer do pecado, da morte e do juízo. Agora é claro, o pecado contra o Espírito Santo é aquele quando alguém deliberadamente, conscientemente não quer mesmo a Cristo. Esse pecado não tem perdão, porque segundo a Bíblia é a negação absoluta, completa, em não deixar o Espírito Santo convencer. Mas você e eu não podemos separar o joio do trigo. Dizer que eu fiz tudo o que precisava e ele não quis, né? Cabe a nós, já que somente no dia final os anjos vão separar os salvos dos perdidos, pregar o Evangelho e comunicar a palavra de Deus com a percepção de Cristo, com as lentes de Cristo, com o olhar de Cristo, né? Então, essa comunicação será plena, será efetiva quando, em ações concretas, a teoria que se transforma em prática está a serviço do amor de Cristo no alcance desse coração. Eu termino a minha palavra de que Jesus, como diz lá em Filipenses, se humilhou até a condição de servo. E nessa condição, ele não usurpou o fato de ser Deus. Ou seja, o significado do ser humano para Cristo, o sentido e o valor da humanidade era tão real, era tão latente, que ele não mediu esforços. Por amor, ele foi até os epiléticos
ele foi até os endemoniados, ele foi até os leprosos, ele foi até a mulher adúltera. Ele não se achou maior do que essas pessoas porque ele tinha compaixão. Esse é um dos princípios da IBB, da nossa igreja, compaixão e graça. Se nós não tivermos compaixão, nós estaremos fadados às nossas próprias vaidades, nosso egoísmo, da rotina, e você nunca vai ter tempo, estratégia e vai se preocupar com o método necessário para que essa pessoa que você quer para Cristo seja alcançada. Então, Jesus, ele dedicou todo um tempo histórico, toda a sua emoção, todo o seu espírito estava dedicado, canalizado para o objetivo de encontrar o homem perdido, a ovelha perdida. A grande pergunta que eu faço a você é: qual é a autoridade que Deus tem te dado? E quais são as pessoas que Deus tem te entregue dentro do seu coração como objeto de oração, preocupações concretas, atitudes efetivas para trazer para dentro do reino de Deus. Amém? Se você está envolvido no pecado do egoísmo, no pecado do não sou capaz, no pecado de que eu não tenho tanto conhecimento assim, no pecado da religiosidade, de que a rotina religiosa lhe é suficiente, no pecado de não ser igreja, de ir ao encontro das pessoas, eu te convido a, por meio de Cristo, encontrar a estratégia certa. Jesus, então, ele, não por acaso, fez referência a peixes e ovelhas, fermentos e grãos, vinhedos e figueiras. Ele fez referência, por meio de ilustrações, parábolas, a trigo, a farinha, a linguagem simples, a linguagens completas. Jesus, quando tinha de Deus a direção para alcançar corações mais delicados, ele usava da delicadeza. Corações mais duros, ele usava de posicionamentos mais duros. Ou seja, ele estava sensível à voz de Deus, à voz que vinha dos céus, à voz do Pai. Que essa palavra cause em você um incômodo. Se Cristo foi efetivo e já deixou todo o caminho metodológico, epistemológico para eu encontrar uma efetiva comunicação do Evangelho, porque eu não posso também olhar para Cristo e seguir os seus passos. Então, as conclusões finais dessa nossa aula, desse nosso encontro, são: ponto 1. Jesus encontrou as pessoas e se dedicou o maior tempo possível, a maior energia possível a linguagens que se correlacionavam às condições socioculturais e históricas dessas pessoas. Ponto 2. As ações comunicam mais do que palavras abstratas, principalmente quando a gente encontra pessoas que sofrem. Então Jesus estava ali de maneira direta e também, em alguns casos, de maneira indireta, se preocupando com pessoas que sofriam, se preocupando em modificar, em transformar vidas. Ponto 3. As ilustrações e histórias que ele contava estavam ali ultrapassando a lógica de um sermão teológico, né? Ele estava indo para além de apenas uma compreensão filosófica dos fatos, ou seja, ele encontrava as dimensões existenciais, o sofrimento daquele tempo, as pessoas nas suas condições. Quarta conclusão, Jesus não temia ser rejeitado, então ele falava a verdade em amor e ele usava princípios espirituais a partir desse cotidiano numa posição de humildade. Logo, a palavra era dura às vezes, mas ela encontrava um coração consciente de que ele estava falando uma verdade superior. Quinto ponto, quinta conclusão, Jesus se sentia obrigado a levar essa mensagem. E ele se esforçava para ser compreendido, para ser compreendido. Por isso, então, a palavra dele comunicava em tudo aquilo que ele fazia de maneira sensível. Assim, então,
nesses princípios importantes, nesses 5 princípios fundamentais, ele evangelizava, ou seja, evangelho como sinônimo, como significado de boas novas, ou seja, as pessoas que estavam presas em velhas notícias, em velhas rotinas, em velhos sofrimentos e traumas, recebiam um novo sentido de vida, de experiência, de cotidiano e de um olhar para a eternidade. Uma vez que a terra e o mar, como diz lá em Apocalipse, já não existe mais para aquele que encontra Cristo, porque Deus é especialista em fazer nova todas as coisas. Por isso, nesse momento, deixe que Cristo faça nova a sua comunicação, o seu modo de pregar o Evangelho como cristão e como servo dele. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te autorize e derrame sobre você autoridade espiritual nessa proclamação. Amém? Fique na paz de Jesus. Que tempo precioso, que aula inspirada pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza que abençoou a sua vida, eu tenho certeza que você percebeu áreas aí na sua vida que precisam ser trabalhadas, que podem ser melhoradas, e com certeza o Espírito Santo vai agir através de você para abençoar muitas pessoas com esses assuntos que foram trabalhados. Eu quero agora te convidar, a compartilhar essa aula. Se você assistiu posteriormente, participa aí pelos nossos comentários, você pode mandar sua dúvida, e eu quero especialmente te convidar a participar no nosso grupo lá no WhatsApp. Nós temos um grupo da EBD, o link vai estar na descrição do vídeo e também no chat, se você participou aqui às 9 horas da manhã. Para que você possa estar junto conosco, participando, mandando dúvidas ali. Nós temos ali um ambiente mais próximo, a gente pode ter um contato maior. Inclusive, os slides que foram trabalhados aqui nesta aula, eles vão ser disponibilizados lá no grupo. Então, se você ainda não participa conosco, fica o convite, esteja junto com a gente, participe, manifeste-se, cresça junto, porque esse é o objetivo da Escola Bíblica Discipuladora. É que nós juntos, como povo de Deus, como filhos de Deus, possamos crescer em mutualidade. Eu quero também já te convidar para que você prepare o seu coração para uma nova série de estudos que vai começar a partir do próximo domingo. Será a série Enraizados. Nós vamos estudar aqui a respeito da obra do Espírito Santo na vida das pessoas, dos crentes, dos amigos, e como o Espírito Santo trabalha conosco. Esse assunto é fundamental, é importante, e eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas. Chame o pessoal do seu PGM, chame os seus familiares, para que juntos a gente possa estudar esse tema tão precioso. Deus abençoe, uma boa semana para você e até a nossa próxima aula.